Oi pessoal, Raimundo Soares falando. O papo de hoje é sobre o que é o pensamento. O que é o pensamento? Quais são os pais do pensamento? O que gera pensamentos? Inclusive nos livros ditos sagrados existe a ideia de que o pensamento é inspirado, né? Existe a crença, porque isso é crença, não parece, isso o que a gente tem a crença e a fé de que o pensamento pode em algum momento ser inspirado e esse pensamento inspirado gera os livros sagrados. São vários no mundo, né? Vários livros ditos sagrados. Então, esse pensamento que é inspirado, a crença no pensamento inspirado gera os livros ditos como sagrado, que as grandes religiões os propagam. Nós queremos saber aqui, para nós seres humanos comuns, o que é esse pensamento, porque parece que existe relação entre o pensamento e a qualidade na vida diária, no dia a dia, na hora do repouso e tal, na hora do sexo. Esse pacote, pensamento, nós falamos aqui, incluindo as imagens, o pensamento no sentido do movimento das palavras, as descrições em palavras e imagens e as sensações associadas a esse pacote de imagens e de palavras, o que a gente sente, no momento que a gente expressa, imagina, projeta imagens de algo, do conteúdo de algo, por exemplo. E se existe pensamento sem esse conteúdo, ou seja, se existe imaginação quando não há o conteúdo que compõe a imaginação. Suponhamos, o que significa esse conteúdo? Suponhamos que estou imaginando aqui uma bela garota, as suas curvas e tal. Essas curvas, essas palavras curvas, o nome da garota, os traços, cabelo, essas palavras, parece que tecem essa imagem, entende? Estou imaginando a garota com esses atributos descritos em palavras. Nós queremos saber aqui se existe o que é o pensamento, né? Ou seja, o que é esse pacote, o que é que origina as imagens e esse movimento que acontece internamente, tanto das palavras como das imagens juntas e as sensações que nós sentimos nesse pacote. Ora, as sensações condicionadas, talvez se existe liberdade, ou seja, se existe algo além do pensamento da imagem, se existe algo além do pensamento da imagem, ou seja, isentos de pensamento, isentos desse pronunciar, desse julgar, desse etiquetar, desse descrever, e isento da imagem e das sensações no sentido de condicionadas a isso, a essa descrição. Se existe algo além disso, para a gente descobrir se a gente atravessa esse processo do pensamento. Se a gente atravessa o nível do pensamento, da imagem, da descrição, que talvez a gente utilize o pensamento de maneira realmente diferente da forma que o pensamento está nos utilizando. Nós queremos saber se pode o pensamento ser divino, ser sagrado, ser inspirado, ser sagrado, de alguma forma como o tem algumas religiões. Porque descobrindo no ser humano, tá? Porque nós estamos aqui diante de propagandas pelas religiões de 1000 anos, 2000 anos, de milênios. Mas o ser humano que é aqui, o ser humano, é o cérebro, a maneira que o pensamento se comporta aqui, se comporta em qualquer lugar do planeta, possivelmente no ser humano, ou seja, pensamento é pensamento. Se o ser humano é preto, é branco, é encarnado, é amarelo, independente se é religioso, o pensamento é o pensamento. Se é agora nessa época, ou se é há milênios de anos, o pensamento é o pensamento. Nós queremos descobrir o que é que gera o pensamento. Quando a gente suponhamos que a gente tente imaginar, falar, tanto descrever em palavras, como descrever e imaginar essas palavras, imaginar essa coisa das quais as palavras nós estamos falando com palavras, nós tentamos formar imagens disso, nós produzimos essas imagens a partir dessas palavras. Se nós produzimos imagens de maneira condicionada, porque talvez exista imaginação livre, o pensamento livre no sentido que a gente imagina como alguém que quer criar um desenho, criar algo, tá? Que de repente
não parte parte do novo, não parte do velho. Pensamento, nós queremos saber se o pensamento é produto do velho, se existe pensamento onde imaginação, movimento da imaginação, onde não há pré-conhecimento, ou seja, ideias, imagens, pré-conhecimento sobre a coisa imaginada, pensada. E esse movimento que nós nos encontramos, que é o movimento do pensamento, esse movimento é a partir de conhecimento prévio. Para a gente descobrir isso, é se a gente descobre se nós conseguimos pensar e formar imagens a partir de algo que a gente não tem informações na cabeça, internamente, se é na cabeça, na bunda, no pé, no bigode, independente de onde está armazenada essa coisa. Que há momentos, às vezes, em que, nesse processo de investigação, eu sinto informações, por exemplo, nas costas, na barriga, aqui na parte da cintura, aqui acima do glúteos, ou seja, eu diria que a memória parece que é distribuída, então está no corpo. Nós queremos saber se esse movimento que nós chamamos de pensar, imaginar, é produto do conhecido, do velho, do que está armazenado em nós, e se é produto do velho, em algum momento pode o pensamento ser, a gente dizer que esse pensamento que é condicionado pelo conhecimento, pelo conhecido, é produto do conhecido, pode esse pensamento, esse movimento ser produto do desconhecido, do novo? A gente geralmente tagarela, pensa, imagina, forma ideias com tamanha destreza onde não existe do desconhecido? Essa é a questão. Ou a ferramenta que a gente utiliza para falar do desconhecido é o conhecido? Com qual ferramenta de que maneira nós descrevemos o desconhecido? É com o conhecido? Ou nós descrevemos o desconhecido? Como é que se descreve o desconhecido? Como é que se pensa e imagina sobre o desconhecido? Se o pensamento é produto do conteúdo que está na memória, da experiência, dos livros e palestras de conhecimento, da tradição, pode a tradição essa tradição, o conhecido, ser chamada de inspirado, de divino, de sagrado? Descubra, duvide do que a gente está conversando e descubra por si mesmo se o que pensa é produto do que já conhece, tá? Das experiências, dos livros, do conteúdo, ou é produto do novo, do desconhecido. Essa mente é nova e está produzindo a partir desse novo, sem ideias, sem conceitos, está observando e novamente esse observar está acumulando, torna o observar o velho e a partir desse velho pensa, ou pensa a partir da cabeça da memória nova, ou seja, não há pré-conhecimento sobre o que está pensando. Essa é a pergunta. E talvez, quando a gente esclarece esse ponto, a gente descobre se o pensamento pode, de repente, ser inspirado, sagrado, né? Essa coisa mística que envolve as questões religiosas. Observe esses aspectos e, quem sabe, a gente assim descobre, inclusive sobre a questão que alguns dizem que se é possível gerenciar pensamentos, essa coisa, tá? Se o pensamento é produto do conhecimento, da experiência, do conhecimento de livre experiência, de vivência, de observação, se é produto do acúmulo, existe esse pensamento, pode ser sagrado, e se não é, se é produto de outra coisa, que outra coisa é essa? Se é do desconhecido, com que ferramenta nós olhamos o desconhecido? Nós olhamos o desconhecido com a ferramenta velha ou nós olhamos o desconhecido de maneira limpa, isenta de julgamento? Descobramos isso e assim, quem sabe, a gente, né? Essa observação, essa investigação gera em nós, talvez, o entendimento disso. Abraço, nos falamos.